Olá pessoal, Marco Antônio, o general romano, na área, está iniciando a segunda aula, né? Que é o primeiro ciclo do Bitcoin, né? Na última aula eu falei sobre o que antecede o primeiro ciclo, né? Na aula anterior, e hoje, né, eu estou passando a segunda aula, que é o primeiro ciclo do Bitcoin, tá bom? Já peço para você dar o like, se inscrever no canal, ativa o sino e compartilha com os amigos, certo? Então, curso do Bitcoin no primeiro ciclo. E o segundo ciclo, eu vou focar para vocês o ano de 2012, tá? Que foi o despertar a partir de 2012. Nós vimos que na última aula eu mostrei em 2011 que o Bitcoin ele tinha evoluído 3.000% no ano de 2011, tá? Mas aí vem o despertar de 2012, certo? Que 28 de novembro de 2012 acontece o primeiro halving do Bitcoin, tá? A recompensa do bloco cai de 50 Bitcoin para os mineradores, né, de 50 cai para 25 Bitcoin. E isso foi o evento que marcou o início da escassez, né? Essa ideia de minerar, ele cria uma escassez para que as pessoas comecem a investir no Bitcoin e ter uma visão de poupança, ou seja, ele sempre tem a tendência de evoluir o seu preço e nunca cair, né? Tudo bem que o Bitcoin é ciclo, ele vai chegar um momento que ele chega a um valor alto, depois cai 70, 80% do preço pós esse topo, e depois é como se é uma forma de escada, né? Ele sobe, desce, mas sempre com tendência de evolução, sempre subindo o seu valor de mercado, tá bom? E o evento, né, marcou o início da escassez programada e do primeiro ciclo de alta do Bitcoin, tá? Então vamos para o ano de 2013, né, o primeiro grande bull run. Quando a gente fala de bull run ou bear run, né, bull run é a ideia do touro, a corrida do touro, né? O que significa essa ideia do touro, né? Você sabe que o touro, quando ele ataca de baixo para cima, né? Ele dá aquela chifrada de baixo para cima, ou seja, quando a gente fala de bull run, é a corrida para cima, né? O valor sempre vai evoluir. E quando a gente fala de bear run, bear é urso. Então a corrida para baixo. O urso ele ataca de cima para baixo, né? Ele sobe, vai querer atacar, né, o seu oponente, né? Vai atacar de cima para baixo. Então bear run, né, ele tem a tendência de queda. Bull run, tendência de subida. Tá? Em 2013, grande aumento da demanda e do interesse global. O Bitcoin sai de US$ 13 em janeiro de 2013 e atinge um valor em dezembro de US$ 1.163. Você percebe que, né, nas aulas que eu estou falando, você percebe que o Bitcoin você sempre tem a tendência de subir. Vai ter alguns anos que ele está em queda, mas são pouquíssimos anos em queda, mas a maioria dos anos sempre está subindo. Tá? Então, isso que é mais importante de vocês compreenderem o Bitcoin, se você tem esse interesse de investir no Bitcoin. Bitcoin, ele é poupança, tá bom? Então, ele atinge de US$ 13 em janeiro de 2013, né, e ele inicia, né, em US$ 13 e atinge os seus US$ 163 em dezembro, tá? Primeira grande cobertura da mídia internacional. Então, a partir daí, a mídia internacional começou a falar sobre o Bitcoin, né? E explosão de buscas e novas comunidades online. Começou então a ter esse aumento das comunidades, né, sobre o Bitcoin, de interesse, começaram a perceber que o Bitcoin estava sempre evoluindo, né? Então isso aí foi extremamente importante no ano de 2013. Em 2014, desafios e correções, tá? Então percebe que mesmo em 2011 Bitcoin subiu bem, 2012 subiu bem, 2013 subiu bem, 2014 é o ano da correção, ou seja, começa a ter o bear run,
né? Então, o colapso da Mt. Gox, que era uma corretora japonesa, até 2014, até pelo menos janeiro de 2014, a Mt. Gox era a corretora, a maior corretora do mundo até o início de 2014. Né? Quando acontece esse colapso, a maior exchange da época, né, que acontece em fevereiro, aí começa a perda da desvalorização do Bitcoin, né? Que aí acontece a perda de 850 mil Bitcoins e impacto no mercado. Tá? Bitcoin entra em forte correção de preço e cai para a faixa de 200 a 400 dólares. Depois eu vou mostrar até o gráfico para vocês, tá? Depois eu vou mostrar o gráfico para vocês do Bitcoin, a evolução. Mas 2014, né, foi o período do inverno das criptos, né? Foi o período do Bitcoin em queda, o bear run, tá? 2013 foi o topo da época, foi o topo histórico da época, e 2014 é queda do Bitcoin. E 2015, né, o fundo do ciclo e reconstrução. 2015, ele faz um fundo no gráfico, mas a partir de 2015 para 2016, que é a próxima ao 2016, né, começa a ter o Bitcoin começa a valorizar. Né? O preço encontra o fundo do ciclo na região de 200 dólares, né? Início da reconstrução da confiança e da infraestrutura do ecossistema do Bitcoin e desenvolvimento de carteiras melhores e mais seguras. Né? Até esse período de 2015, havia sim carteiras, mas não eram tão seguras que nem hoje. Tá? Então hoje, né, falando de 2026, 25, 2025, 2026, as carteiras são mais protegidas, tem vários fatores de segurança para a senha, né? E naquela época tinha, mas era bem menos a sua segurança, tá bom? Então vou fazer aqui uma leve, um resumo do que acontece sobre a 2012, certo? Vamos chegar aqui, pegar mais um pouco aqui, tá? Deixa eu até virar um pouquinho aqui. Então, 2012, né, o halve do Bitcoin acontece, a recompensa cai de 50 Bitcoin para 25. 2013, o grande bull run, o primeiro, né, grande aumento de demanda e do interesse global, tudo isso. 2014 teve o desafio e correções, né, aí acontece a queda da Mt. Gox, que era a grande corretora da época, aí o Bitcoin desvaloriza, perde os seus 850 mil Bitcoins e o impacto no mercado, né? Ele chega a custar em 2013 1.163 dólares, mas acaba caindo em 2014 na faixa de 200 a 400 dólares, e 2015 faz um fundo, né, que chega nos 200 dólares, aí a partir de 2015 ele começa a ter um certo aumento. Tá? Então vamos ver aqui nesse gráfico, que é interessantíssimo esse gráfico aqui, ó. Agora dá para eu chegar um pouquinho mais pro lado aqui. Certo? Evolução do preço do Bitcoin. Então, ó, em 2012, janeiro de 2012, o Bitcoin custava 5 dólares. Né? Você percebe sempre o aumento quando ele chega depois de julho, dezembro, né? Aqui mesmo mostrando aqui julho, mas chega em dezembro, 163 dólares em 2013. Tá? Em 2014 ele começa a ter uma queda, quando chega aqui em janeiro de 2015 ele faz um fundo chegando a 200 dólares, tá? O Bitcoin. Essa então é a evolução entre 2012 a 2015, extremamente importante isso aqui. Né? No mercado tradicional, que era um ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? No mercado tradicional, no contexto do primeiro ciclo do Bitcoin, tá? Após a crise de 2008, né, a crise imobiliária dos Estados Unidos, que atingiu não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, né? A desvalorização do dinheiro, da economia, a dificuldade de comprar as coisas, né? Em 2008, né? Após a crise de 2008, os principais bancos centrais mantiveram juros baixos e injetaram liquidez na economia global, né? Houve uma recuperação econômica global pós 2008, 2009. Foi a partir daí que o Bitcoin ele surge por causa dessa crise imobiliária dos Estados Unidos.
a crise econômica mundial, né? Economias desenvolvidas mostram sinais de recuperação, mas ainda com crescimento frágil e desigual. Desconfiança no sistema financeiro, escândalos bancários, resgates governamentais, né? Os governos começaram a resgatar dinheiro, né? Aumento da inflação, a impressão de dinheiro aumentaram, né? E isso, quando você imprime muito dinheiro, aumenta a inflação, as coisas começam a encarecer, e esse surge também, com esse contexto do primeiro ciclo, surge esse novo ativo que é o Bitcoin. Tá? Então, a característica do Bitcoin que eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? Características do Bitcoin: alta volatilidade. Né? Isso é extremamente importante. A volatilidade, a compra e venda, as pessoas injetando dinheiro, as pessoas retirando dinheiro. Né? O que enriquece a sociedade é, é a troca. É comprando e vendendo. Né? Por isso que hoje a sociedade americana é uma das mais ricas do mundo. Por quê? Porque o foco principal é a economia. Né? Então, a alta volatilidade, grandes variações de preço, baixa liquidez e poucos pares de negociação. Né? Aqui, como está falando de pares, né? Estão falando de pares da negociação, só existia praticamente o Bitcoin. Depois foi surgindo outras criptomoedas, né? Bitcoin Cash, vai vindo, vem a Doge, vem XRP, Monero, e isso com o passar dos anos vão surgindo outras criptomoedas e você podendo trocar com outras criptomoedas ou comprar outra criptomoeda torcendo para valorizar essas criptos, você ganhar em cima e depois comprar o Bitcoin. Você vende Bitcoin, compra outras criptomoedas, a criptomoeda alavanca, valoriza, aí você recompra o Bitcoin, né, você compra mais Bitcoin. Né? Então, é essa a estratégia das negociações. Então surge esse mercado de renda variável, né, que é extremamente importante. Comunidade pequena, mas altamente engajada. Tá? Pouca regulação, infraestrutura limitada, grande potência de valorização de descoberta de preço, né? Valorização aproximada de 23.000% desse primeiro ciclo, cara. 23.000%. Qual é o ativo que sobe muito desse jeito? Tá? Então o Bitcoin foi extremamente importante nisso. Né? O preço inicial por volta de $5, mas o preço máximo chegou a $1.163. Né? Isso em 3 anos. Então, nós estamos falando assim, uma valorização de 23.000%. Mas pós esse topo, ele começa a ter essa retração, né? Teve esse menos 80%, que é o bear market do Bitcoin, pós esses anos aí, né? Nós estamos falando de 2014 e 2015. Tá? E o legado do primeiro ciclo? Prova de conceito validada, primeiros investidores entusiastas, criação das bases para o ecossistema de cripto, né, surgimento de novas criptomoedas, início da história e escassez de ciclos do Bitcoin. Esses ciclos ele demonstra escassez. Se há escassez, né, ele tem a tendência de valorizar, de valorização desse ativo. Né? E preparação para a entrada de capital e também de novas instituições nos próximos ciclos. Surgem também novas corretoras também. Né? Não é só instituições do mercado tradicional, mas também do mercado descentralizado. Isso é extremamente importante, tá bom? O principal aprendizado sobre o primeiro ciclo do Bitcoin, tá? Mostrou ao mundo que o Bitcoin não era apenas uma ideia, mas um ativo real capaz de transformar o sistema financeiro. E a lição do Bitcoin, né? Vamos pegar aqui, ó, né? Primeiro de tudo é paciência e convicção são, né, é essencial para você, ser humano, você que gosta de investir no Bitcoin. E os maiores retornos vêm para quem entende ao longo prazo. Bitcoin, você tem que começar a pensar a longo prazo. Poupança, Bitcoin é poupança. Então você começa a pensar em longo prazo. Então em 2012 poucas pessoas conheciam o Bitcoin e em 2015 já era impossível ignorá-lo, né, porque muitas pessoas começaram a injetar o Bitcoin, injetar dinheiro no Bitcoin. Né? Certo, pessoal? Deixa eu só mostrar agora para vocês no gráfico do Bitcoin. Nós estamos falando aqui
2012, o Bitcoin aqui, ó, custando aí por volta de 6 dólares o Bitcoin. E até, ó, vamos colocar aqui, ó, 6 dólares. Deixa eu chegar aqui, 6 dólares. E no seu até o topo histórico aqui, ó, de novembro, dezembro de 2013, Bitcoin custando aí 1.153, 1.163 mil dólares, né? Ou seja, uma valorização aí por volta de 18.000%. Né? Lá eu mostrei para vocês 23 mil por cento, mas as variações chegaram a custar por volta entre 18 mil a 23 mil por cento, tá? O Bitcoin, essa valorização. E depois disso vem a queda. Chegou a custar aqui, ó, 200 dólares, ó, o fechamento de 200 dólares, caiu 82% o Bitcoin, tá bom? E se você gostou, peço para você dar o like, se inscrever no canal, ativar o sino, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até mais.